Como que vocês lidam emocionalmente, assim, com esse jogo que vocês queriam muito ganhar e infelizmente perde? Cara, chega me engasga, assim, porque esse é um Eu jogo acho que que eu eu até sei tenho qual é. engasgado por mim. Nós Se eu sabemos, nós pudesse, eu tinha sabemos. matado primeiramente o João, né? Todo mundo, Corta, até a corta plateia. essa parte aí. Porque, Até a assim, plateia. o Sadraque ainda me estressa, ainda volta e meia. Ele tá em tudo quanto é grupo. Aí abre uma enquete no feminino, tem 9 votos lá. Você vai olhar, um voto é sempre do Sadraque. Eu falo, mulher, Eu tenho que votar eu falo também, pra ele bem assim, cara, você não é mulher, você tá lá votando. Mas é porque, igual você falou antes, o Sadraque tá em tudo quanto é treino. Se tem feminino, masculino, infantil, adulto, gigante, ele tá lá, nem tudo. né? Esse ano aí a gente tá com excelentes expectativas, né, pra subir de divisão na Librava, pra jogar outros campeonatos. Assim, pela gestão, a gente vai voar ainda muito esse ano. Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Foquito. I'm waiting, trying to be patient. You look like a Seu programa de entretenimento, repleto de alegria, diversão e informações valiosas. Fala, meus finigrãs, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Pod Foquito. Hoje o episódio é especial. Vamos falar de esporte, disciplina, superação e sonhos. Recebendo 2 atletas do projeto Asgard Voleibol, um projeto que vem formando talentos e transformando a vida das pessoas através do esporte. Sejam bem-vindos, meninos, meninas, Obrigada. menines. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem qual a posição que jogam, um de cada vez, por favor. Eu me chamo Kathleen, né? Mas aí no Asgard todos me conhecem por Galega. Tenho 22 anos. Hoje eu jogo como central no time feminino. Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe, né, mais conhecido como Sadraque, sou líbero do time Asgard. Muito bom. Como o vôlei entrou na vida de vocês? Cara, o vôlei entrou em um momento na minha vida que, por mim, se só falando, foi uma fase complicada pra mim. Eu sou de Minas, né? Natural de Minas Gerais, uma cidade chamada São Francisco. Sim. E vim pra cá. E chegando aqui, eu já tinha, né? Eu vim com ansiedade, crise de ansiedade muito forte, um começo meio depressivo, assim. E aí eu passei no psicólogo e eles me indicaram praticar algum tipo de esporte. Quando eu entrei no vôlei, não tinha o Asgard, né? Ainda era um outro projeto lá, no qual eu fazia parte. E aí veio toda a mudança, né? A história toda do time Asgard. E conheci o Alê, conheci o João, conheci alguma galera aí que me receberam muito bem. E aí foi aí onde o esporte me acolheu, o vôlei, né, em si me acolheu. Me ajudou a curar problemas internos meus, a melhorar a ansiedade, a querer viver mais, né, sair de casa, ter uma rotina melhor. Então o vôlei entrou na minha vida assim, por um acaso, mas que hoje em dia me salvou de muita coisa. Sim. E você, amigo? Bacana. No meu caso, eu sempre gostei de vôlei, gostei de acompanhar, assim, desde a época da escola. Só que eu nunca tinha tido uma oportunidade de treinar, né? Eu assistia muito, acompanhava, só que nunca tinha tido a oportunidade. E aí a gente começou a jogar numa pracinha, né? Eu acho que toda cidade tem uma pracinha ali, às vezes tem uma quadrazinha, a gente montava lá a rede na pracinha e começava a jogar. E foi ali que eu iniciei, né? Jogando mais por brincadeira mesmo e tal. E aí depois eu entrei num time, né? O time do Júnior, né? O Ocidental Vôlei. Uhum. E aí eu fui tomando gosto, né? Participando de campeonato e tudo mais. E aí quando a gente saiu, né? A gente criou esse outro time agora dentro do Asgard. E a gente tá numa ascensão muito grande aí, né? Sim. Só conquistando nosso espaço. Sim, sim. E acho que é isso. E por que vocês escolheram o vôlei e não outro esporte? Então, eu pratiquei por muito tempo o futsal, né? Que é o futebol de quadra, por assim dizer. E era muito bom pra mim. Pratiquei durante o meu ensino fundamental, durante o meu ensino médio. Participei de campeonatos que existiam na minha cidade, né? Aqueles interclasses que existem de escola contra escola. E foi muito bom. E aí chegou um certo tempo que eu parei. Acho que também porque tinha muito preconceito isso antes do futebol, não é coisa pra mulher, então você não pode jogar. Isso vinha muito da minha família também, sabe? E eu confesso que eu fazia pro pirraçar também a minha família, né? Mas aí, com o tempo, eu parei do esporte, acabei desenvolvendo problemas nos rins também, que me
atrapalhava um pouco, né? O futebol é uma coisa, o futsal é uma coisa que você corre muito, exercita muito. Eu sentia muita dor e aí me afastei. E aí, com o tempo, eu comecei a desenvolver ansiedade. Acho que por causa da Covid, por causa de traumas que eu vivi na minha família, né? Tive um caso complicado que me traumatizou muito. E aí, eu larguei o esporte de lado. Aí, ficou essa questão da pandemia, que não podia sair e tudo mais. Então, o esporte foi esquecido. E aí, quando eu desenvolvi a ansiedade e vim pra cá, foi me indicado fazer um esporte. Só que eu já pensava, eu não consigo correr como antes, porque eu sinto muita dor nos rins. Então, preciso caçar um esporte onde eu consiga lidar bem com o meu problema de saúde e que vai me fazer bem. Então, eu conheci o vôlei, aprofundei nisso, pesquisei, li sobre. Então, isso meio que me ajudou a entender e falar, cara, talvez eu possa tentar ir. E vou te falar, foi uma luta no meu início ali no vôlei, porque eu era ruim. Mas, assim, é ruim, assim, pra pegar, amarrar num saco de plástico e jogar fora. O Alexandre tá aí, o João também. E antes disso, tive outras pessoas também, né, que me deram um pouco de noção, mas os meninos mesmo que aprofundaram. E aí, depois disso, você vê que o vôlei, ele surge naturalmente na sua vida. Acho que o vôlei, você não escolhe ele. Em alguns momentos, assim, ele te escolhe. Eu tenho o costume de falar que o vôlei me escolheu porque ele me salvou de muita coisa real. Então, foi assim que o vôlei chegou na minha vida. Foi assim que eu escolhi pelo vôlei, eu optei pelo vôlei e não me arrependo nem um pouco dessa escolha. No meu caso, eu sempre fui atleta, né? Mas de outras modalidades, né? Já joguei futsal, já pratiquei várias lutas. E, assim, o vôlei foi onde eu parei ali, né? E, de certa forma, também me tirou de um momento muito difícil, né? Eu acho que o esporte em si, né? Não só o vôlei, mas o esporte de um modo geral, ele ajuda, assim, as pessoas, seja de um problema pessoal, psicológico. Porque, assim, pra falar bem a verdade, o único lugar que eu sinto, assim, que eu esqueço todos os meus problemas é dentro de quadra. Então, pra mim, assim, cara, o vôlei é muito importante pra mim. Acho que hoje eu não consigo me ver sem o vôlei. É bom mesmo, eu também é um momento assim que eu gosto muito, até jogando pelado, eu não treino, né, mas jogando pelado eu gosto muito e tal. É um momento muito bom mesmo, descontração e tal. É algo que realmente parece que é libertador, salve e tal. A gente briga, arruma confusão, mas é só ali naquele momento. É uma mistura de tudo. É, Ali, né? é um turbilhão de sentimentos. Não, e o melhor é que, às vezes, você tá em casa estressado. Aí fala, não, eu vou pro vôlei pra me desestressar. Você chega lá, briga, se estressa mais, mas você volta renovado, com uma energia, assim, que você não tava Sim, quando chegou lá. sim, E aí, isso é o melhor do vôlei. Ou pega as coisas e vai embora com raiva, porque roubaram sua próxima. Então, Olha, aí se, virou uma briga. se guardar a próxima, aí começa a bater os pés e Então não e vem vai guardar a embora. próxima perto de mim, não. Ai, como que é a rotina de treino de vocês? Cara, o do feminino é uma loucura, né? Porque, assim, lidar com mulher é um caos. Eu, Ai, como por isso que eu não mulher, gosto posso muito. falar isso. E os meus treinadores, o Ale, inclusive, tá ali de olho, mas ele sabe que é complicado. Porque, principalmente, o nosso time é composto, assim, a maioria por pessoas adultas, que trabalham, tem um horário, tem uma agenda a cumprir, alguns têm filhos, né? Então, tem todo uma responsabilidade ali. E, às vezes, assim, cai de que, ai, hoje eu posso, mas aí a maioria não pode. Aí, quando a maioria pode, alguém não pode. Aí é um treino importante. Então, nem sempre tá todo mundo. Mas a gente tenta fazer o máximo possível pra estar, sabe? Então, a gente vai nessa. Tipo, o dia que dá, dá. Quando não dá, não dá. E aí, a gente vai indo. Quando a maioria tá reunido, é tanto que chega até a ser engraçado e a gente fica todo mundo assim em choque. Porque é muito raro acontecer de estar todo mundo. Mas eu sei as dificuldades que cada um enfrenta pra estar nos treinos e dar o máximo de si ali, sabe? Sim. Pra mim, eu tô em todo lugar sempre. Tudo que tem de Falou, vôlei, eu bora, o Sadrak bora, tá bora. dentro. Mas assim, quando não tem treino, mesmo na pelada, assim, eu já considero um treino, né? Porque o vôlei, cara, ele não é, assim, eu já vi o povo falando, igual andar de bicicleta, só que, cara, não é. Se você não tiver em prática, você perde totalmente o ritmo. Então, assim, a minha rotina de treino, quando tem treino, eu vou pro treino, no outro dia, se não tiver tem pelada, eu tô lá também. Então, é ter essa constância aí, né? Sim.
É o melhor de si sempre. O Salac tá representando o time masculino, né? De um modo em geral, tanto o time B quanto o time principal. E a Galega tá representando o time feminino. Como que vocês conciliam a questão da vida pessoal com o vôlei? No teu caso, tu estuda, tu trabalha também, né? E tu joga vôlei. Como tu concilia, no teu caso, tu trabalha, né? Tu estuda não, né? Não. Faz faculdade ainda não, né? Tu joga vôlei e tu tem um outro esporte que é na questão da moto, né? Que eu não Sim. sei se é considerado um esporte, eu não sei o que é, na um verdade. hobby. É um hobby, né? É. Como que vocês conciliam essa rotina? Pra mim, foi complicado um pouco de início, né? Questão de horário antes também, porque acaba te gerando um pouco da rotina. Principalmente quando os treinos começam a aparecer próximos a campeonato. Porque você tem que conciliar as suas responsabilidades de casa, você tem que conciliar estudos, né? Hoje em dia, eu tô numa fase de prestar concurso, de ver o que eu quero mesmo. Eu iniciei uma faculdade, acho que quero iniciar uma outra agora, né? Então, acaba sendo complicado, mas eu acho que tudo é uma questão de querer. De eu posso, eu quero, então eu vou fazer por onde para isso aqui dar certo. Por que eu te falo isso? A minha casa tem uma rotina, né? Tem uma rotina, moro com meu tio, minha tia, 3 primos, que para mim são tudo para mim. E que tem uma rotina ali. Então, eu tenho que seguir meus planos de casa, tenho que entrar em consenso com horários de treino e tenho que saber se 20 horas eu tenho um treino, então tenho todas as minhas responsabilidades, eu tenho que fazer antes disso. É muito raro eu faltar treino. Acho que até hoje eu não faltei nenhum, tirando o fato de quando eu estive na faculdade, né? Porque quando eu fui, passei 45 dias por lá, então não pude estar. Mas é um baita querer. É aquilo de, se eu quero, eu vou fazer por onde. Então, pra mim, foi muito fácil lidar com isso. Mas eu entendo que para algumas pessoas é complicado, né? Principalmente quando você coloca que quer, mas aí você não corre atrás daquele objetivo seu. Assim, eu concilio com a minha vida pessoal de uma forma mais tranquila, até porque eu não estudo, né? Eu só trabalho e no meu trabalho eu tenho uma flexibilidade de horário bem tranquila, assim, né? Se eu tiver alguma coisa para fazer de manhã, eu posso resolver de manhã, depois de trabalhar, então eu tenho uma flexibilidade de horário. Né? A questão do outro hobby que eu tenho, que é moto, porque sempre foi uma paixão, né? Lá em casa todo mundo sempre teve moto e tal, então já é uma coisa que vem assim, né, de família, desde pequeno. E eu posso, assim, gravar meus conteúdos em qualquer lugar, porque eu tenho um suporte no capacete, coloco pra gravar, posto uns vídeos lá. Quem quiser acompanhar lá, ó, Lipe Ferreira R3. E aí, assim, pra conciliar é bem tranquilo, né? E à noite eu fico livre aí pra fazer o que eu quero. Tem academia também, mas aí eu faço de manhãzinha cedo. É uma vida bem agitada, né? Qual foi o treino mais difícil que vocês já fizeram? Nossa. Pra mim é todos, né? Porque todos o Ale e o João pedem silêncio e eu tô lá conversando. Porque o meu TDAH às vezes Tu é ataca e terrível. aí tu já viu, né? Você tá lá. Tu é terrível. Não, todos são difíceis. Do nada, cadê a Galega? A Galega chegando com um Mas copo d'água. Teve 2 treinos que me marcaram muito. Um foi passado pelo Ale e o outro foi passado pelo João. O do João foi um que era pra fazer rolamento. Nossa, eu sou Como que é péssima rolamento? nisso. Defesa, tipo, você tem que rolar pra defender uma bola, o modo pra tá. cair, pra não se machucar, pra não se lesionar. Pra mim foi um treino complicadíssimo, porque eu sou toda dura, né? Ser mole não é comigo. Vou fazer igual a Shakira, fazer uma cirurgia lá e remover costelas pra ver se fica mais mole um pouco. Mas, assim, foi muito difícil esse treino pra mim, mas deu tudo certo. E o do Alê foi um que ele passou assim que a gente voltou a treinar agora, depois das férias, né? Que a gente jogou a última etapa de um campeonato ano passado, e a gente voltou a treinar. E tinha um trem pra você dar uns tiros, assim, de correr. E, meu Deus, aquilo pra mim foi complicado, porque eu comecei a sentir muita dor no pé e eu falei, meu Deus, se eu não fazer esse treino aqui, lascou. E como a Ale sempre fala, quando é pra treinar, é pra treinar. Então, você vem e faz direito, senão fica em casa. E eu busco fazer o meu melhor sempre. Mesmo conversando, mesmo enchendo o saco deles, mas eu tento fazer o meu melhor. Foi 2 treinos, assim, que pra mim pegou muito, sabe? Puxou
exigiu muito do meu físico, do meu mental, em que teve dia, principalmente do Ale, porque foi um dia que eu fui treinar, assim, com a cabeça em outro canto, com a ansiedade a mil. Então, eu tive que dar o melhor de mim pra sair o melhor no treino. Sim. No meu caso, assim, eu acho que eu não vou conseguir lembrar, assim, um dia específico de um treino, porque minha memória é muito ruim. E tu gosta de Mas treinar, né, velho? Eu te acompanho, eu meu gosto, Deus, não tem um gosto. treino, é o feminino se adaptar, o masculino se adaptar, o Bel se adaptar. Ele tá em todos. Todos os treinos ele tá. Qualquer treino que tiver, eu tô indo. Esses dias eu até falei com a Ale, vê se o Júnior vai dar treino lá, se Vai ele for treinar dar lá treino, eu também. vou falar se eu posso ir. Mas, assim, acho que, cara, todo treino que tem, assim, diferente, eu acho que é desafiador pro nosso físico, né? Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não é acostumado, não é habituado a fazer, o corpo sente, né? Então, assim, nesse último treino que a Galega citou, né? Que foi mais um físico mesmo, não teve nem rede, né? Que foi mais exercício de salto, de dar uns tiros, assim, né? De explosão. Então, acho que foi esse. Ah, legal. Qual foi o jogo mais emocionante de vocês? Cara, pra mim, o mais emocionante, assim, que eu tive foi o no qual eu ganhei um MVP. Porque eu fui, assim... Foi qual? Conta eu pra gente. Foi contra... Agora eu Não, não foi- consigo foi- lembrar. aham. Não, mas foi nas classificatórias no qual a gente foi campeã. Dali Bravo? Dali Bravo. A gente foi campeã ali na terceira divisão, né? Foi naquele Quem foi contra o campeão? Real? Que, infelizmente, eu não Antes. pude, né? Tá participando da final, tive que estar no meu compromisso da faculdade, então não pude participar da final, mas acompanhei a live, torci junto, chorei junto, porque é meu time, né? Então, não importa o lugar que eu esteja, vai ser sempre meu time. Mas foi um jogo muito emocionante pra mim, porque eu Sim. cheguei lá sentindo dores e falei, cara, hoje eu não vou conseguir jogar. E aí, quando eu entrei dentro de quadra, rezei, né, pra Deus, primeiramente. Olhei pro Ale, olhei pro João. Lembro de até ter perguntado pro João, tipo, João, se eu não conseguir jogar, como que vai acontecer? Porque não tinha outra central, né, no nosso time, é só eu e a Ada. Agora, graças a Deus, o Ale tem treinado aí outras pessoas pra isso. Mas aí ele falou, Galega, eu confio em você, vai dar tudo certo. E aí, quando eu olhei, cara, e vi o Sadraque, vi o Ale, a Lude, tinham outras pessoas lá na arquibancada, torcendo, gritando, vai, Galega, porque eu vi que eu tava jogando bem. Cara, aquilo ali pra mim foi o jogo mais emocionante pra mim, assim. Eu não podia chorar dentro de quadra, né? Chorei depois. Mas, assim, eu joguei muito. Eu falo com propriedade isso, porque aquele dia eu senti que eu joguei bem. Os meninos estão aqui, o Sadraque tá aqui, tava lá. Joguei muito, assim. E foi um jogo emocionante pra mim. E aí, quando eu fui no banheiro pra chorar, porque eu, né, cheguei mal, você chega mal, achando que aquilo vai ser ruim. Quando você volta... Quando eu voltei, sentei lá e vem o João, mas as meninas me dão o troféu, né? A premiação de melhor jogadora da partida. Então, pra mim, foi o jogo mais emocionante que eu tive até hoje no nosso time. Uhum. Cara, no masculino, teve 2. Foram 2 jogos. Foi um na disputa de terceiro lugar, se não me engano, contra o MT, né? Real, eu acho, não. Contra o foi, Real, não? perdão. Contra o MT foi antes. Contra o Real. E, cara, foi, assim, um jogo que foi sufocante, de verdade. Porque a gente que tá dentro de quadra, a gente tem aquela pressão muito grande, tanto dali do momento, quanto da torcida, porque às vezes tem uma torcida muito grande ali no outro lado, e a pessoa torcendo pra você errar e você não pode errar. E nesse jogo, cara, acabou 31-29 o placar. E Caramba. um jogo de vôlei acaba com 25, então a gente ficou trocando ponto ali até... Então, assim, qualquer errinho, né? Então, assim, foi um jogo que ficou marcado e outro foi nos Jogos Abertos. Jogos Abertos contra o RV. Eu tava Que nesse foi jogo, também- realmente foi. Até eu que não tava jogando, tava lá sofrendo lá e. Dá um frio na Meu barriga só de Deus, falar aham. do jogo, né? Aquele jogo foi babado mesmo. E acabou no tie-break também. É. Foram 3 sets ali de pura energia e sofrimento. É porque, querendo ou não, o RV é um time também muito bom, assim como o Asgard é. Então, tipo assim, eles tinham um histórico de ser campeão o tempo todo, Sim, sim. e principalmente nesse campeonato que é os abertos. E meio que o Asgard, o Asgard que eu digo assim, a cidade ocidental, né, porque a maioria dos atletas era do Asgard, chegou e quebrou esse
não sei se é tabu, Tabu. a palavra certa, acho que é Sim, tabu. sim. E quebrou isso, e tipo assim, acho que foi surpresa até pra todo mundo, assim, caramba, tipo assim, porque talvez todo mundo já foi com, não, quem vai passar do masculino é o RV e tal, não sei o quê, e na verdade foi totalmente diferente, né, então realmente foi um jogo... E é uma coisa que assim, o esporte da Ocidental já vinha tentando há alguns anos, né? E nesse ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Quebrar de fazer esse tabu. aí. Inclusive, isso foi motivo de postagem e tudo mais. Indiretas e tudo mais, eu amo. É, já aconteceu de vocês perderem algum jogo muito importante e vocês ficarem, tipo, pensando e tudo mais, e como que vocês... Todo jogo é importante, mas tem uns que você quer porque quer ganhar. Como que vocês lidam emocionalmente, assim, com esse jogo que vocês queriam muito ganhar e infelizmente perde? Cara. Ai, chega me engasga, assim, porque esse é um jogo Eu acho que eu até sei tenho qual é. engasgado por mim. saber. Se eu pudesse, eu tinha matado primeiramente o João. Né? Todo mundo, Conta aí. até a Conta plateia. essa parte aí. Porque, Até a assim, plateia. o Alê tem uma frase que eu guardo muito comigo, que é aquela: time que se ganha Não se mexe. não se mexe, não tem que ser trocado. E aí eu lembro que foi as quartas de final, na verdade, a semifinal contra o time da Altac. E a gente, no primeiro set, assim, passou o carro em cima delas. Acho que, se eu não me engano, ficou 25-17. Alguma coisa assim, se eu estiver errada, o Ale me corrige. Mas tenho quase certeza que foi isso. E, assim, a gente tava super bem. Eu entrei no jogo doente, né? Foi um final de semana que eu estava doente, mas deu o meu melhor e a gente passou o carro em cima no primeiro set. Quando a gente veio pro segundo set, o João resolveu fazer todas as alterações possíveis. Ele não me alterou nem a Ada, porque eram as únicas centrais que tinha, mas ele alterou todo o restante do time. E aí a gente veio, né? As meninas veio abrindo ponto, aí elas vieram, empataram, passaram, aí a gente passaram e ficou aquilo. Só que aí chega um certo momento que, quando você altera muito o time, ele vem desfocado. As meninas não estão tão aquecidas assim, né? Não estou desmerecendo as meninas, acho que todas jogam muito, né? Mas estavam no banco, estavam sentadas, não estavam tão naquele clima ainda, né? Daquela adrenalina toda do jogo. E a gente acabou perdendo o segundo set. E aí, quando a gente foi pro tie break, já estávamos assim, o João resolveu manter o time que tinha iniciado o primeiro set, porém você já vem assim, desmotivado, né? Porque você já perdeu de um set que a gente estava vindo excepcionalmente bem, e aí você entra desmotivado, você entra assim, de sangue frio, você entra falando, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí acabou que a gente perdeu aquele jogo, que a gente estava ganhando, que a gente estava indo bem. Eu saí de lá, assim, com o mental, assim, fora de mim. Eu tava com raiva, eu tava triste, eu tava doente por si, passando mal. E aí, acaba que, com esse mental, acho que não afetou só a mim, afetou as meninas também, né? Porque a gente depois teve que disputar o terceiro lugar. Aquilo afetou todo mundo, até a gente Só que tava assistindo. Exatamente. Só que aí, inclusive, você tava lá gritando igual um doido. Não, por que você tá fazendo isso? E foi uma coisa assim. E aí, acaba que a gente foi jogar, disputar, né? O terceiro lugar lá contra as meninas lá, né? De uma idade a mais do que a gente. E elas acabaram ganhando. Mas eu falo que aquele jogo, que a gente perdeu o terceiro lugar, não foi por desmérito da gente, sabe? Por incapacidade nossa. Eu acho que o nosso mental não funcionou. Tava todo mundo porque abalado, né? Era pra gente estar na final aquele dia. O nosso jogo era pra ser o próximo, a gente tá na final. Tava todo mundo abalado, mexeu com todo mundo. Tanto que eu acho que isso mexeu também com o João. Eu falo que eu fiquei com muita raiva dele, mas eu entendo o quanto isso mexeu com ele. E ele, como técnico, mexeu, né? E achou que era o melhor para fazer. Então, não julgo as escolhas dele. Não reclamei, não questionei, mas eu posso sentir, posso ter raiva, posso não gostar, né, das escolhas dele. Mas, para mim, aquele foi um jogo que mexeu bastante, assim, comigo, que me deixou revoltada. Igual você falou, não só a mim, mas a todo mundo, assim. E principalmente o João. Eu sei que isso mexeu também bastante com ele, porque... Eu lembro que depois disso ele sumiu uns dias, assim, ele não falava nada no grupo feminino, ele apareceu só pra pedir desculpa e depois sumiu, tava distante. Mas tudo bem, né? E bem no dia do aniversário da Ada, ele nem chegou aí pro aniversário da Ada. Eu acho que talvez tivesse ganhado, ele teria ficado tão feliz que talvez ele teria até ido. Mas ele ficou tão abalado também, assim, então, eu acho que... Tava programado, né, pra todo mundo ir. Só que aí foi um jogo que abalou tanto a gente, que aí a gente falou, cara, não vai dar. Não vai dar. Porque o jogo...
mais complicado que a gente tinha, a gente conseguiu passar. E aí, esse era o jogo que a gente tinha que passar, assim, que a gente falou, cara, será? E aí, quando a gente ganhou o primeiro set, estava todo mundo já, cara, a final é nossa. A final é nossa, vamos lá, vamos ser campeão mais uma vez. E aí, deu o que deu. E foi um jogo que, assim, marca muito, né? Infelizmente, marca de uma maneira negativa, mas marca a gente. E espero que essa próxima etapa que a gente vai jogar seja um resultado muito melhor do que foi na última etapa. Com certeza, eu tenho com expectativa boa também pra isso. Assim, de certa forma, até entendo um pouco lá do João, né? Porque, cara, querer colocar o time pra rodar num jogo que tá ali fácil, né? É normal, né? Mas, enfim, todo mundo tá sujeito a erros, né? E o que a gente costuma falar sempre, cara, atleta é de dia. Vai ter dia que você vai estar muito bem, vai ter dia que você não vai estar. Assim, eu não lembro um jogo que a gente perdeu, assim, que poderia ter muito ganhado, mas eu acho que todo jogo é um desafio, né? A gente sempre quer ganhar ali, né? Porque uma competição é uma competição. A gente treina ali pra vencer mesmo, pra dar nosso melhor. Mas, assim, em específico eu não lembro não, mas com certeza já teve vários, né? Nesse tempo que a gente já tem de time aí, das competições que a gente já participou, dos jogos que a gente já jogou, com certeza já teve vários jogos que a gente poderia ter ganhado aí, que às vezes alguém não tava num dia bom, né, no geral, porque o vôlei não é só um atleta, né, é um conjunto. Se o conjunto não tá bem, nada vai bem. Como vocês veem a gestão do time? O Alexandre, o João, querendo ou não, o Sadraque também, que é um dos líderes do time, que ajudou a fundar o time, que ajuda os meninos ali na logística, ajuda os meninos nos treinos. É um dos líderes, né? Ou seja, é os três. Quando você pensa em Asgard, é quem são os... O pessoal geralmente chama dono, né? Quem são os donos do Asgard? Você pensa nos três, assim, já automaticamente. Como vocês enxergam essa gestão, essa... Cara, pra mim é uma visão, assim, muito boa, sabe? De exemplos que eu tenho a seguir. O Sadraque ainda me estressa, ainda volta e meia. Ele tá em tudo quanto é grupo. Aí abre uma enquete no feminino, tem 9 votos lá. Você vai olhar, um voto é sempre do Sadraque. Fala, moleque. Eu tenho que votar Eu também, falo pra ele bem assim, cara, você não é mulher, você tá lá votando. Mas é porque, igual você falou antes, o Sadraque tá em tudo quanto é treino. Se tem feminino, masculino, infantil, adulto, gigante, ele tá lá, nem tudo. Eu não vou Entendeu? votar mais não, porque a Vitória esse dia me deu um fecho lá no grupo lá, não vou mais votar. O importante é ele estar no treino. Aí ele não põe, mas ele vai estar lá. Pode ter certeza que lá ele vai estar. Mas assim, a gestão do Asgard hoje em dia é muito boa. Tem exemplos para dar, né? Acho que um time com bons exemplos tem a se ter respeito, principalmente pelos atletas, né? A gente brinca muito, estressa muito os meninos, mas eles sabem o respeito que a gente tem. Eu admiro muito o João como atleta. Para mim, o João é um dos melhores líberos que eu conheço. Não que eu conheço muita gente também assim, né? Por aqui, assim, em torno. Eu conheço mais os 6 meses, que é por onde eu convivo. Mas, pra mim, ele é uma referência em líbero. Vi a questão da lesão dele e acho foda a questão dele ter superado tudo isso e voltou jogando muito bem, né? Então, isso ajuda até o próprio atleta, né? Tipo assim, cara, o nosso treinador voltou com tudo, então a gente também pode voltar, independente de tudo. E o Ale, pra mim, eu tenho um respeito maior por ele. Não que eu não respeite você, João. Te amo e você sabe disso. Mas é porque o Ale, ele me... Obrigado. Claro, não? Em vários momentos eu olhei pro Ale e me senti, não vendo ele só como um amigo ou técnico, sabe? Vou até falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ele. Mas em muitos momentos ele me falou coisas de questão que era de pai mesmo pra filha, sabe? Ele nem, acho que, tipo assim, ele nem tem tanta dimensão disso. Mas tô falando aqui agora, ele tá ali bem ali escutando, mas tô falando seriamente. Teve dias meus bem ruins, assim, que eu falei, cara, hoje vai ser uma merda. E até choro com isso. Não tem nenhum paninho aqui mais. Mas pode Porque ficar à é uma vontade. coisa real, assim. Fica à vontade, no seu Foi um tempo. dia complicado em casa. Assim, muito ruim. E o Ale sabe o quanto que eu sou fã do Osasco Vôlei. Porque eu converso muito isso com ele. E do nada, cara, eu tava em casa ruim, triste, ansiedade além. Pensando em ir embora, sumir, sei lá.
O Ale simplesmente chegou e falou assim, Galega, arruma aí que 6 horas eu tô chegando na porta da sua casa, você vai ali num jogo comigo. E eu não aceito não, do jeito dele. Você já vê que ele vai articular assim com os dedos, que é assim que ele faz. Eu não aceito não, você vai, pronto. Eu falei, não, Ale, não quero ir não. Ele falou, você vai. Eu cheguei na sua casa às 5 horas da tarde, entro na sua casa, mas você vai comigo. Então, ou você banha, arruma, você vai. E lembro como hoje, que a única pessoa que sabia pelo processo que eu tava passando, que era a Bruna, né? A confusão que tinha sido. E tinha sido um dia bem ruim. E assim, eu perguntei pra Bruna se ela tinha comentado com ele, ela falou que não. Eu fui pro jogo com ele passou em casa, me pegou, fui pro jogo, fui desanimada. E aí no meio do caminho eu fui contar pra ele a história. Ele falou, Galega, olha como é que as coisas. E eu falo que às vezes é coisa de Deus, sabe? Eu senti hoje no meu coração que eu tinha que te chamar, irmão. Eu já tinha comprado o ingresso, que inclusive você tava lá, o Sadraque também tava. Já tinha comprado o ingresso e... Falei assim, deu nada, abriu mais uma porcentagem lá de ingresso. Falei, eu vou comprar um e vou chamar a Galega pra ir comigo. E assim, acho que essa história é um exemplo disso. Tenho uma admiração muito grande por ele. Ele sabe o quanto que eu comecei ruim no voleibol. E ele sabe o quanto que eu evolui nisso, o quanto que eu busco evoluir. Eu converso muito nos treinos, mas tento fazer o meu melhor. Acho que se pega um vídeo meu, de quando eu comecei pra agora, a evolução é muito maior. Fiz ele passar muita raiva quando eu inventei de que ia sacar saque viagem. Ele ficou puto que não vai. Que você vai estragar o voo. Já não é boa. Mas vai fazer um trem desse, vai piorar com tudo. Mas aí tá indo, tá dando certo. Eu vejo que quando não vai dar certo, eu saco normal mesmo pra não ficar estressando ele. Mas é uma gestão que traz muitos grandes exemplos pra mim, sabe? Fiz uma publicação até esses dias pro Ale, que inclusive vi que vocês até brincaram aí. Mas foi uma publicação sincera, porque também era um dia que eu tava meio, sabe, meio pra baixo. Porque pra quem tem ansiedade, a gente sabe que não é todo dia que você tá bem. E tem dias que é bem mais complicados do que outros. E eu tava lá, tipo, só fazendo toque com ele mesmo. E ele falou assim, cara, você melhorou muito, seu toque tá muito bom. E aquilo foi só uma virada de chave na minha cabeça, assim, sabe? Pequenas coisas, uma fala qualquer, assim, que te muda, te modifica, te incentiva a ser melhor, a dar o seu melhor. Então, hoje eu tenho só a ter respeito, parabenizar pela gestão do Asgard. E o Sadraque porque, assim, ele também tá lá em tudo. Igual você falou, tá lá em tudo. Mas ele No dia que a gente fala pro Sadraque, vamos fazer alguma coisa que ele fala, não, todo mundo acha estranho. a gente, opa, não, tem uma coisa errada. Então, porque é muito Que hora errado. que é? E ele ajuda muito, sabe? Eu falo por mim. Às vezes, ele é muito bom em questão de passe, defesa, essas coisas. Eu sou mais um pouco, né? Um déficit ali nessa questão. E aí sempre pergunto pra ele. Ele fala, Galega, não, Machete faz assim. Galega, não, pra você defender assim. Deixa seu corpo mais solto. Coloca mais posicionamento. Se a bola tá vindo assim, vira seu corpo. Então, o Ale e o João tem um modo mais aprofundado de dar treino, né? Eles conseguem tá ali, avaliar você o tempo todo. O Sadraque, ele te incentiva, ele te dá dicas de como mudar. Mas é uma grande pessoa também. Hoje em dia eu vejo que ele tá ali à frente também, junto com os meninos. A gente brinca muito, eu brinco muito com eles. Pra mim, são meus melhores amigos, eles. E tenho um respeito muito grande por eles, tanto dentro quanto fora de quadra, né? Porque são meus amigos fora de quadra. Mas é aquilo, quando a linha passa de amizade para dentro de quadra, aí o respeito tem que ser maior e você tem que acatar as coisas que ele fala. É saber diferenciar, né? Saber diferenciar. Porque a gente brinca muito, né? Você vê que a gente brinca muito, a gente humilha um ao outro, xinga, reclama. Mas questão de quadra é outra coisa, a gente tá ali, não é só por mim, eu tô pelo meu colega que tá do lado, né? Eu, como time feminino, eu falo que eu tô ali pela Vitória, que é capitã, eu tô ali pela Natália, que é ponteira, levantadora. Eu falo que a Natália é igual aquele personagem lá do Haiku, que ele é tudo. Ela é tudo do time. A Natália, ela é central, ela é libra, ela é levantadora, ela é ponteira, ela é oposta, ela faz tudo lá. Tem as outras meninas também, que eu gosto muito, a Bombom também, que tem um excelente vôlei, que eu admiro também. Então, tipo assim, quando você entra em quadro, você não tá jogando só por você. Porque o voleibol, o futebol não. Igual eu te falei, o futebol você ainda joga sozinho ali, mas o voleibol você não vai jogar sozinho. Você não pode dar 3 toques e jogar a bola lá do outro lado. Você vai precisar de seus parceiros. Então, se uma vai bem, todo mundo vai bem. Mas se uma desanda,
Aí o time todinho desanda junto. É. Verdade. E você, amigo, sobre a gestão do Asgard aí? Você que faz parte da gestão, né? É. Mas vendo como não gestão, como atleta. Assim, eu vou dar um adendo no que a galera falou, porque eu acho muito legal, assim, porque todos nós temos uma história de superação dentro do esporte, né? O João, ele já veio de uma cirurgia, né, de uma lesão. O Ale também já teve 2 lesões, então, assim, hoje eu sofro muito com algumas dores, mas acho que é normal de atleta, né? Acho que hoje a dor ali faz parte do processo, né? Mas, assim, eu tenho total admiração por todos, né? E falando, assim, como atleta, eu acho que se não fosse pelo amor que a gente tem pelo esporte, que a gente tem pelo vôlei, né? Nada disso seria possível. Então, acho que quando a gestão, ela tem, né, esse sentimento de fazer o que a gente ama, né? Acho que tudo flui, né? A gente consegue ter mais essa visão de querer fazer acontecer mesmo, né? Então, cara, a gestão, assim, não tenho nada a reclamar, né? Só agradecer e, cara, a gente vai fazer o possível para que tudo dê certo, né? Esse ano aí a gente tá com excelentes expectativas, né? Para subir divisão na Librava, para jogar outros campeonatos. Então, assim, pela gestão, a gente vai voar ainda muito esse ano. Se Deus quiser. É, eu queria que vocês falassem que conselho que vocês dariam para uma pessoa que às vezes não tomou um norte ainda na vida e tipo assim... Porque o recomendado é você praticar algum esporte, né? Seja ele futebol, vôlei e tal. Pra vir pro vôlei, que conselho vocês dariam pra essa pessoa? O que vocês falariam pra ela? Primeiramente eu vou falar que, tipo assim, não espere que seja fácil. Porque é aquilo, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Então, não espere que seja fácil, porque não é fácil. É um esporte complicado de se aprender, mas que vale a pena. Vale muito a pena. Te salva, te movimenta, estimula seu corpo, estimula sua cabeça, te traz amizades. Às vezes te traz até inimizades também, mas... É isso, eu acho que quanto mais crítica você receber, acho que você tem que agarrar isso como algo pro seu bem, porque se você não é criticado, você não é lembrado, você não evolui. E o voleibol é muito disso. Não é um esporte fácil, mas é um esporte que vale a pena. Tá eu aqui de exemplo, o Sadraque também, tem o Ali, tem o João, tem muitos outros aí. O Marcos é um grande exemplo disso, olha a idade do Marcos, e ele tá lá no voleibol. Significa que se ele tá lá por tanto tempo é porque realmente vale a pena, é um esporte, né, que você pode fazer. Então, se você tá aí em casa parado, que não sabe com o que gastar seu tempo, se você tem uma oportunidade, pode ser o Asgard, pode ser o Ocidental Vôlei, tem outros projetos, tanto no Ocidental quanto no Engava, o Paraíso, em torno do DF, independente do lugar que você quiser fazer. E não só voleibol, a gente cita o voleibol aqui porque somos atletas do voleibol, mas tem outros esportes aí, acho que cada um tem que se encontrar num esporte que se sente bem, se sente confortável. Mas vai atrás, tira um tempinho assim de 2 horas de relógio, vai atrás, procura um treinador, procure pessoas boas que realmente vão te incentivar e te ensinar aquilo da maneira correta. Porque também não adianta você falar, eu vou fazer um voleibol, e aí você vai para um lugar que não sabe fazer o mínimo, uma manchete, uma base, não te ensinar a falar. Tem treinadores por aí que só grita, não te incentivam, não te ensinam. Então, procura um lugar que você seja acolhido, independente do esporte, e pratique. Esporte salva a vida, ajuda bastante. Sim. Como eu falei no começo, né, acho que o esporte, né, de um modo geral, ele salva vidas, né, acho que não cabe aqui eu falar algumas coisas minhas pessoais, mas, assim, o vôlei, ele é um hobby que acho que eu não consigo viver sem, sabe? Então, assim, para as pessoas, né, que possam ter essa possibilidade de começar a treinar, né, assim, pode ser como hobby ou como seguir carreira, né, dependendo da idade, né, o vôlei é um esporte que ele é muito comunicativo, então ali ele pode, né, ajudar a desenvolver a fala, né, tem gente que é muito tímido e às vezes não gosta de se comunicar e tal, e no vôlei você precisa se comunicar, né, então é um esporte, assim, que pode te ajudar de muitas e muitas formas, não só ali só
porque não encontrou um norte ainda, mas te ajudar em questões pessoais também, entendeu? O vôlei é um esporte muito coletivo ali, né? Tem que estar Coletivo. todo mundo muito concatenado pra poder ele funcionar certinho, porque se não tiver todo mundo ali muito... Porque não Muito unido, muito conectado, no não vôlei, vai. cada atleta ele só pode dar um toque É, na bola. é. Então, se um errou, o outro tem que consertar. Se o outro errou, o outro tem que consertar. Meu amigo até uma vez me perguntou assim, qual é a posição mais importante? É o de levantador? Falei, velho, eu acho que é muito difícil meio que responder qual é a posição mais importante, porque tipo assim, se o levantador tiver um bom passe, ele vai ser excelente, mas se o passe for ruim, É. ele vai ter que se virar em 10 ali pra tentar levantar uma bola boa, se a pessoa quina. A gente costuma falar assim, que o levantador, ele é a cabeça do time, o líbero é o coração e os outros atletas é o restante do O corpo. restante Então, do ali, corpo. pra funcionar, todo mundo tem que estar bem ali. né? Sim. Eu vou perguntar e vocês respondem de acordo com o time de vocês. Tudo feminino e tudo masculino. Ok. Quem é o mais competitivo? Bombom. É? Com exceção de vocês, tá? Ah, não pode Não falar pode a ainda. gente, né? Ok. Tá, A mais bombom. competitivo. Cara, Matheus. O Matheus, né? Ele é muito competitivo. Eu acho que é porque também, como o Matheus já jogou em time profissional, né? Eu acho Sim. que ele traz essa disciplina do time que ele teve lá, que é a neurologia, né? Elogio. Ele traz essa disciplina, né? E ele leva até hoje, né? Sim. Acho que é também por isso, né? Eu acho o Matheus, assim, um excelente jogador e ele é muito disciplinado, velho. O Matheus, ele é muito assim, eu já vi ele jogando no campeonato mesmo, o cara é foda, velho. Quem chega mais atrasado nos treinos? Natália. Elogiou a Natália aí. Mas ela chega é a atrasada. nossa melhor atleta, mas é a que mais atrasa. Mas ela tem os motivos dela, né? Não, alguns eu sei que é o Ravi, outros é trabalho, mas todos que é só dela mesmo. A Natália não vai ser pontual. Não espere pontualidade na Natália. Ah, no jogo que eu também sou assim, eu às vezes eu falo, eu já tô aqui no Parkway, eu nem saí de casa ainda. E dos meninos? Kyron. O cara, Toda vez que ele chega no treino, ele corre na quadra porque fica atrasado. no mínimo ele já tá vindo de 4 treinos diferentes. O mínimo. De 4 times diferentes. Ai, meu caro. Quem é o mais engraçado? Não pode ser eu? Não. Nossa, eu seria esse aí é eu. No meu time é eu, velho. Mas eu acho que a Ada, velho. A Ada é o meme todinho. Se ela tivesse aqui, vocês iam ver. Ela é A Ada é doidinha. só pra rir. Meu Deus do céu. Cara, do masculino, sem sombra de dúvida, o Ale. O Sem dono sombra do de time. dúvida, o dono É. do time. Véi, pior que é verdade. Aquele negócio de microfone lá que eu fiz dele ficou muito bom, velho. Os cortes. Como diz o Cauê, o make-up. Né? O make-up. Make-up. Quem é o mais nervoso em jogo? Nossa, o time mais nervoso. Acho que a Vitória. A Vitória, né? A Vitória é muito nervosa. Acho que é porque ela traz isso do Matheus, né? É. Acho que a influência, ela te modifica, né, também. E o Matheus é uma pessoa muito séria com o vôlei. Tem uma linha ali, né? E ela, por ser casada com ele, acaba pegando esse hábito pra ela, né? Certeza. Então a Vitória, ela é muito, muito nervosa, assim. Uhum. Com as razões dela, né? Mas é a Vitória. Eu vou repetir meu voto. É o Matheus. É o Matheus. É o Matheus. Eles são muito competitivos, né? Aí, tipo assim, quando o Sim. time começa a errar muito, eles começam a ficar nervosos e tal. E tá certo, se você entrou num campeonato, é pra porque ganhar. Exatamente. Entendeu? Então, e tem uma galera que às vezes leva na brincadeira e tudo mais. E aí acaba que prejudica todo o resto do time. E é ruim, né? Porque a gente joga ali bravo, que acontece o quê? A cada 2 meses, 2, 3 meses. Então você passa 3 meses treinando. Toda semana. Você perde tempo, Às vezes você desmarca compromisso pra poder treinar. E chega ali, você não dá o seu melhor, fica brincando. Sim. Aí é de se estressar, então eu entendo ela. O período de preparação, ele é muito mais dolorido, assim, do que o próprio jogo. Então, por isso que no treino, assim, quando a pessoa não tá levando muito a sério, assim, a gente tem que dar um choque. Cara, tudo que a gente faz aqui no treino é pra levar pro jogo. O que a gente faz no treino, a gente faz no jogo. Então, é realmente levar a sério. Qual o maior sonho de vocês no esporte? Cara, hoje pra mim é ser campeã, né? Com as meninas estando dentro de quadra e jogando. Porque, graças a Deus, eu falo, a gente já foi campeã, mas eu não tava. Então, pra mim, é ganhar o título de primeiro lugar aí.
E uma coisa que é legal enfatizar é que o Asgard tem pouco tempo, né, que ele foi criado, mas já tem títulos, assim, muito importantes e Exatamente. subiu muito rápido, né, assim, conseguiu conquistar lugares muito rápido, assim, com esforço, com a dedicação da galera. O técnico não é muito bom, não, mas caô. Com o esforço do técnico, brincadeira. Eu vou E- defender meu técnico, porque se não fosse ele, Não teria conquistado, não verdade, teria nem o verdade. time Fui Asgard. pequena. foi. Pequeno. E você, amigo, qual é o seu maior sonho no esporte? Cara, assim, pela minha idade, acho que não busco mais o profissionalismo no vôlei, mas... Tem o quê, uns 60 anos já? 62, faço amanhã. 62, né? É. Inclusive, cadê meu presente? Brincadeira. Olha o presente meu. Pode ser. Mas acho que, cara, acho que é o estadual e o nacional dos Jogos Abertos. Aberto, né? Porque, assim, já foi um feito muito especial, né, pra gente, tanto pro time quanto pro esporte da cidade, né, que já vinha tentando, né, há alguns anos. Então, acho que essa classificação dos abertos, né, acho que seria meu sonho ali, mas... Qual o maior desafio vocês acham que vocês enfrentam hoje, assim, em relação ao vôlei? Ai, maior desafio hoje no vôlei. Eu acho que além de você... É porque o vôlei é como se fosse a academia, sabe? Chega um momento que você tá ali e você treina todo dia e parece que você está parado no mesmo lugar. Você não vê nada evoluindo, você não vê toque evoluindo, ataque evoluindo, você não vê nada. Parece que você tá parado ali. E isso é um desafio muito grande. Porque muitas pessoas, quando chegam nessa fase de, pô, eu tô treinando todo dia e nada tá mudando, aí você começa a desanimar. Aí você começa a não querer, aí você começa a desistir. Aí você fala, não, isso pra mim não dá mais, porque eu tô treinando e não estou evoluindo. E aí isso acaba dificultando muito, né? Eu graças a Deus, nunca tive uma lesão. Igual os meninos já teve, valeu, João. Que aí precisaram fazer cirurgia e se afastar por um tempo, né? E aí você volta um pouco abaixo, né, do que você estava. Às vezes você tá no auge da sua carreira, igual acontece com vários profissionais aí, né? Você tá no auge da carreira e tem uma lesão, e aí você regride um pouco, né? Você vê seus parceiros evoluindo e você fica para trás. É a mesma coisa que acontece quando você treina muito e você não vê essa evolução. Por mais que ela esteja acontecendo, né? Ela esteja acontecendo, mas você não vê, isso começa a dificultar para você. Você começa a sentir isso como um desafio e fala, cara, eu não quero. Não é pra mim, não vou fazer, eu não quero mais. Estagnei aqui, parece que tem umas correntes me prendendo aqui e não vou pra mais lugar nenhum. Então, eu vou fazer. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, de tudo. Pra mim é esse, de questão do querer, mesmo quando parece que você não tá evoluindo em nada. Sim. O desafio maior é você continuar ali. Acho que no meu ponto de vista, o maior desafio, acho que de todo atleta, sendo ele de vôlei ou qualquer outra modalidade, é a constância, né? Porque, realmente, como a galera falou, tem dias que a gente, né, não tá bem, a gente dá uma desanimada, mas um atleta, ele tem que ter disciplina, tem que ter a constância ali para fazer acontecer, né? Então, acho que a constância seria o maior desafio aí como atleta. Gente, eu queria agradecer vocês por ter tirado um tempinho, disponibilizado um tempinho para vir aqui trocar essa ideia comigo. Queria agradecer o Alexandre, né, que é o técnico que liberou os atletas para vir aqui. Para vir trocar essa ideia comigo, né, amigo? Obrigado. E eu queria que você deixasse uma frase e as redes sociais de vocês, pra a gente finalizar. A minha avó fala muito pra mim que não existe vitória sem um caminho complicado, difícil, sem dificuldades, né? Acho que se você tem uma vida mansa, é porque alguém lá atrás lutou pra você por isso. Então, se hoje você chega aqui e não tem uma vida mansa, você tem que lutar pra ter, né, tudo aquilo que você almeja. Então,
O que eu posso deixar para vocês é que, independente das dificuldades, independente dos desafios que vocês tiverem, lutem por vocês, lutem pelas escolhas de vocês, pelo que vocês querem, seja no esporte, na vida pessoal, profissional, lutem, sejam vocês, sejam a base de vocês, porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Ninguém vai correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai jogar por você e ninguém vai saber quais são os dias bons ou ruins. Então, independente de tudo, vá lá, faça tudo por você e conte primeiramente com Deus. É isso. Cara, se você é atleta de vôlei ou de qualquer outro esporte, a gente sabe que tem dias que é difícil, que a gente vai desanimar, a gente não vai estar com aquele ânimo, mas se a gente tiver disciplina, persistência, tudo dá certo, né? Tem até uma frase que inclusive eu quero tatuar, que é: toda vez que choveu, parou. Então, assim, nenhuma tempestade é para sempre. Se a gente tem momentos difíceis, vai passar, porque tudo passa e o sol volta a brilhar de novo. E É isso, gente. Qual a tua rede social, amiga? Kathleen Teles Z. Lipe Ferreira R3. R3 é por causa da moto? Por causa da moto. Aquele modelo é R3. R3, Não, é é a R3. minha moto. Eu não entendo de moto. Ó, acompanha lá os motovlog, hein? É muito rios lá. É de verdade, é humor. legal, velho. É É legal. legal. Tem umas coisas doidas lá, gente, mas vale a pena, viu? Vale muito a pena. É legal, pra quem gosta de moto, é um conteúdo mais voltado ali pra velocidade, mais humor. Uhum. É isso. E com uma palavra, o esporte pra mim significa... Vida. Paixão. É isso, gente. Você que ficou até aqui, continue seguindo a gente, segue nas redes sociais, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E... Ok. O óculos. Segue a gente para não perder nenhuma notificação. E é isso, eu escutei uma vez o pessoal do Ocidental Vôlei falando que o esporte, às vezes, ele não é só um esporte. O vôlei, às vezes, não é só o vôlei. Ele vira o nosso lar, e é verdade. Então, como vocês puderam ver aqui, até pela própria Galega, que se emocionou e tudo mais, às vezes o esporte, ele não é só o vôlei, não é só o vôlei. Ele vira um lar. Às vezes você sai de casa triste, pensando, às vezes, até fazer uma besteira. Às vezes ninguém nem sabe, porque geralmente a depressão ela é silenciosa, né? Então, você sai com um pensamento ruim, mas quando você chega lá, aquilo ali se transforma numa coisa boa, você se conecta com pessoas que você gosta, pratica um esporte, e acaba que você melhora, né? Então, quem ainda não pratica nenhum esporte, procure um esporte para praticar, se de preferência o vôlei, né? E é isso, galera. Até a próxima. Tchau!